Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento da A3 Treinamentos. O meu nome é professor Fernando e hoje, pessoal, nós vamos começar aqui o treinamento a respeito do método A3. Então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre esse método, que é um famoso método aí de abordagem e resolução de problemas, tá? Um método que surgiu no âmbito ali do programa, né, de Lean da Toyota. Então é uma filosofia aí japonesa, tá? Que acabou se difundindo, hoje é amplamente utilizada em diversos segmentos, seja da indústria, seja de outros segmentos, e a gente vai explicar um pouquinho sobre esse método, entender como é que funciona a produção de um relatório A3 e demonstrar aí um exemplo de aplicação prática, né, desse método, dessa ferramenta, tá certo? Então vocês vão ver aí ao longo do treinamento, a gente vai tangenciar esses 5 passos que estão aqui com um pouquinho mais de profundidade, né? Dentro do treinamento a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Então a gente vai falar aí sobre identificação do problema, coleta de informações, elaboração de plano aí de ação, implementação deste plano e depois avaliação dos resultados, tá certo? Tudo isso dentro aí do contexto dessa ferramenta chamada A3. Então, rapidamente aqui me apresentar para vocês, meu nome é professor Fernando, eu sou mestre em economia aí pela PUC de São Paulo, também formado em Six Sigma pela Cristina Werkman, tá? Então formado Master Black Belt aí já há alguns anos, então eu tenho mais de 18 anos de experiência na indústria automobilística e por 12 anos estive à frente aí coordenando as atividades do programa Six Sigma, tá certo? Também participei aí de alguns projetos com reconhecimento internacional e também atuei aí na área de gestão de pessoas e de saúde, segurança e meio ambiente, tá bom? Tenho aqui o meu e-mail para vocês, no caso se vocês quiserem encaminhar alguma dúvida ou sugestão aqui relacionadas ao nosso treinamento, fiquem à vontade aí, o meu e-mail é profernandofll@gmail.com, tá? Então, tem aí dentro da plataforma do treinamento, vocês encontram, né, canais para vocês tirarem as suas dúvidas ou, se preferirem, também podem me encaminhar aqui pelo e-mail, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o método A3, o nosso conteúdo programático, aquilo que nós vamos abordar ao longo do nosso treinamento. Então estão aqui os nossos tópicos, olha lá, ó, os objetivos gerais do estudo, depois nós vamos falar aí, fazer uma introdução ao método A3, falar um pouquinho sobre as suas origens, né, como é que começou, tá? E depois também como é que ele se difundiu aí, para que ele serve e como é que ele se difundiu, tá? Depois, né, o método A3 e a melhoria contínua, a gente faz aí uma amarração entre o método A3, demonstra suas similaridades em relação ao famoso PDCA, né? Falamos depois aí sobre os 7 elementos que compõem aí o que nós chamamos de pensamento A3, tá? Então a gente vai esmiuçar os componentes aí de um relatório A3. Depois nós vamos falar sobre diferentes aplicações aonde o A3 pode ser aplicado e inclusive tratar aí de exemplos relacionados a ele, tá? E por fim faremos as nossas configurações finais, as nossas considerações finais. Vamos lembrar, pessoal, que esse é um treinamento aqui que visa abordar de uma forma bastante geral aí o método A3 e que ele pode, né, de alguma forma depois ser complementado com o estudo de ferramentas mais aprofundadas relacionadas aí à qualidade. Então, aqui a gente procura demonstrar de uma forma bastante ampla e geral o que é o método e qual é a sua forma de aplicação mais comum e depois, né, em outros treinamentos aí associados à qualidade, você pode complementar o estudo de ferramentas que podem se integrar dentro deste método aqui, conduzindo à resolução de problemas, tá certo? Então agora a gente começa aí falando sobre os objetivos gerais do estudo. Vamos ver o que nós vamos falar então nesse treinamento? Olha lá, ó. O método A3 é uma ferramenta de gestão que deriva das práticas de Lean Manufacturing idealizadas originalmente pela Toyota. Então, conforme a gente falou, é um método que tem ali origem na Toyota, né, que é a precursora aí, né, do Lean Thinking, né, do Lean Manufacturing de uma forma geral, tá? Que são aquelas práticas enxutas de manufatura, né, foco no fluxo de valor, evitar desperdícios, tá? Então, o método A3 está intimamente ligado aí com esse conceito do Lean Manufacturing. Trata-se de um método estruturado para abordar, analisar e tratar problemas considerados relevantes para uma empresa. Então ele visa ali, de alguma forma, organizar o pensamento da tratativa de problemas que são relevantes para a empresa e, claro, né, direcionar a sua resolução, tá certo? Esse método permite a aplicação de uma abordagem científica, porém de forma focalizada e ágil,
né, o que é ideal para um ambiente empresarial. Então, dentro da dinâmica ali do ambiente empresarial, onde as respostas precisam ser precisas, mais rápidas, né? Nós não temos tempo de fazer longas pesquisas, tá? O método A3 ele acaba conduzindo aí a resultados que são satisfatórios dentro de um prazo consideravelmente curto, né? Ele busca fazer uma abordagem científica, analisando dados e fatos, mas muito focalizada, muito voltada ali para o segmento empresarial, né? Com um foco muito grande no resultado, no atingimento de objetivos, tá? Sem a parte mais teórica, né? Sem aquela parte conceitual teórica de uma pesquisa científica mais abrangente, tá certo? Que envolve ali revisão por pares, enfim, uma série de outras atividades que não é o nosso caso aqui. Ao mesmo tempo, então, né, esse método, ele proporciona profundidade de análise, né? Então, ao mesmo tempo em que ele proporciona essa profundidade, ele também é sucinto na disposição das informações, permitindo a produção de um relatório simples e conciso do tamanho de uma folha A3. Então, se vocês conhecem ali uma folha A3, né, é uma folha ali, que pode ser impressa, então o relatório dentro desse formato aí de uma folha A3, inclusive é daí que deriva o nome do método, né? Porque ele pode ser iniciado e concluído, a análise de um problema começa e conclui dentro do tamanho de uma folha A3, tá? Então é daí que deriva o nome. O método estrutura então aí a análise lógica dentro de 7 elementos principais que permitem o entendimento do problema, depois o levantamento de dados sobre a situação atual e a definição de objetivos e metas para o seu endereçamento, né, para o endereçamento deste problema. E posteriormente, né, o método sugerirá ainda a análise da causa raiz, ou seja, que a gente possa entender o que é que de fato causou o problema, a definição de ações de melhoria, o estabelecimento de um plano de ação para essas ações de melhoria, né? Então estabelecendo ali, né, responsáveis e prazos para a entrega dessas ações, e por fim, a avaliação e acompanhamento dos resultados, além, claro, de preocupar, né, com a condição de padronização das melhorias que foram obtidas, evitando que o problema volte a acontecer no longo prazo. Desta forma, né, ele é muito útil aí para organizar a análise de um problema, estruturando uma abordagem assertiva, porém direto ao ponto, né? É um método onde a gente tem ali um espaço muito conciso para trabalhar, né? Então tem que caber tudo dentro de uma folha A3. A gente vai ver então que a gente procura ali, embora, né, baseado em dados e fatos, a produção ela é sempre ali muito direto ao ponto, né? O que vai para o relatório A3 são só as informações mais relevantes, o que exercita também ali o poder de síntese, né? O grupo tem que conseguir concatenar ali suas ideias num espaço muito curto, então priorizando, dando grande ênfase ali para aquilo que é mais relevante. Uma das principais vantagens desse método é organizar o pensamento, porém sem excessos de materiais, ou seja, sem produção de grandes apresentações, né? Aqueles materiais muito extensos, tá? O grupo envolvido na análise, ele é orientado para ser conciso em sua análise de forma a preencher o relatório A3 pré-definido, o que permite a aplicação rápida e direta da melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. Então, embora a gente tenha ali uma linha de raciocínio a ser seguida que garante, né, a aplicação de um método científico na análise e resolução de problema, ao mesmo tempo a gente procura ser muito conciso e ir direto ao ponto realmente, sem enrolações, tá certo? A ideia é expressar a análise e a resolução de um problema em um relatório do tamanho de uma folha A3, como nós já falamos, né? Claro, né, é aqui o grupo aí de trabalho envolvido na análise do problema, a ideia, né, é que se o grupo não conseguir expressar as suas ideias, aí, a sua análise do problema numa folha de A3, aí, nesse espaço conciso, né, significa então que esse grupo ele não teria obtido conhecimento suficiente para a correta tratativa daquele problema. Então, dentro dessa filosofia japonesa, se a gente não conhece o problema para explicá-lo de forma simples e concisa dentro deste espaço de uma folha 3, significa que nós não temos profundidade de análise ainda o suficiente e, portanto, precisamos estudar mais aprofundadamente o problema.
Isso naturalmente, então, força o grupo a aprofundar a análise de forma a ser capaz de explicar o problema e a sua resolução de uma forma bastante simples, né? Bastante direto ao ponto, como nós já falamos. Essa simplicidade, ela também auxilia no reporte gerencial da informação, demonstrando apenas aquilo que é realmente relevante para o caso, né? Sem a produção de informação excessiva, né? Sem geração de informação que não vai ser aproveitado ali pela gerência, pela direção, tá certo? Verificaremos como o método A3 também está alinhado aí com o PDCA, sendo um relatório aí uma forma útil para documentar a melhoria contínua, tá? Por essa característica, muitas empresas optaram aí pela adoção do relatório A3 como uma ferramenta oficial para a tratativa de não conformidades e ações corretivas. Então, hoje, este formulário, o A3, ele já é aí amplamente utilizado para os processos de tratativa de não conformidades dos sistemas de gestão de uma grande quantidade de empresas, tá? Justamente por ele percorrer o caminho lógico de resolução de problema, mas ser focado e ir direto ao ponto, né? Os principais objetivos de aprendizagem aqui do nosso treinamento, aquilo que nós vamos entender aqui ao final do treinamento é, né, entender as origens e os princípios do método A3 e o seu alinhamento com a filosofia Lean Manufacturing, identificar os benefícios de aplicar o método A3 na resolução de problemas organizacionais, porque que isso nos ajuda, relacionar o método A3 com o PDCA, nós vamos ver que existe uma similaridade entre eles, tá? Tomar conhecimento sobre os 7 elementos do método A3, aí, né, aquilo que guia o pensamento do método A3, familiarizar-se com os objetivos e entregáveis necessários para cada uma das fases do método, aprender como estruturar um grupo de trabalho e conduzi-lo para a aplicação do método A3, tratar de ferramentas acessórias que podem ser integradas ao método A3, conhecer as aplicações possíveis para o referido método e, por fim, verificar um exemplo completo aí da aplicação do método A3, tá certo, pessoal? Então esses são os nossos objetivos de aprendizagem e aquilo que a gente espera que vocês sejam capazes de entender ao final do nosso treinamento, tá certo? A gente fica por aqui nessa aula, vejo vocês na próxima, um grande abraço.